Olá pessoal, tudo bem? Mais uma dica, dessa vez a respeito de verbo. Eu acho que dentro dessa linha de uso é preciso que a gente tome cuidado com a questão da expressão verbal, da expressão oral. Eu tenho recebido aí algumas sugestões, alguns pedidos. Ah, professor, eu gostaria de dica para o concurso que eu vou fazer. Eu não estou usando esse espaço para falar de teoria. Eu estou usando esse espaço para falar de prática. Estou repetindo para a pessoa não achar que eu me coloco à disposição e que depois eu não atendo. É o seguinte, é uma dúvida que com certeza você já teve e com certeza alguns de vocês ainda têm. Como é que você fala que está indignado com um banco que está te mandando uma cobrança e você fala, poxa, o banco está me mandando uma cobrança. Eu já tinha pago essa conta há mais tempo. Ou você fala, eu já tinha pagado essa conta há mais tempo. É tinha pago ou é tinha pagado? Como é que você diz? A polícia tinha pego o ladrão ou a polícia tinha pegado o ladrão? Qual é o melhor? Ou tanto faz? Não, não tanto faz. Na verdade, isso é um assunto ligado, aqui eu tenho que falar teoria. Há uma das formas nominais do verbo, que é a forma que se chama particípio. Quando eu tenho o verbo andar, particípio andado. Quando eu tenho o verbo vender, particípio vendido. Quando eu tenho o verbo sorrir, particípio sorrido. Geralmente os particípios terminam com DO. Então, claro que para você falar, você não tem que saber dar nome aos bois. Mas existem alguns particípios, chamados de irregulares, que não terminam com DO. Então, por exemplo, o verbo pôr não é podo, é posto. O verbo ver não é vido, é visto. Então, há particípios regulares que terminam com DO e há particípios irregulares que terminam de uma maneira diferente. Existem verbos que aceitam os dois particípios. Existe, por exemplo, o verbo imprimir, que tem imprimido, regular, e impresso, irregular. Existe, por exemplo, o verbo prender, que tem prendido, regular, e que tem preso, irregular. São chamados verbos abundantes. Quando usar cada um dos particípios? É isso que eu quero que você preste atenção aqui agora comigo. Você vai usar o chamado particípio regular de uma forma diferente do particípio irregular, olhando a seguinte situação. Já falei, o regular termina com DO, o irregular de uma maneira diferente disso. E a diferença é a seguinte, eu vou usar o particípio regular sempre que eu tiver o verbo ter ou o verbo haver. Não entendeu? Aqui, ó. O rapaz tinha pagado a conta. Eu estou usando o particípio regular pagado com o DO, porque o verbo que a gente chama de auxiliar é o verbo ter. Com o verbo ter, termina com DO. Por exemplo, eu diria que a polícia havia prendido o réu. O cara era réu, criou caso e a polícia o prendeu. Observe que eu estou usando o prendido, porque o verbo haver pede o particípio regular. Agora, o particípio irregular, você vai usar com o verbo ser ou com o verbo estar. E esse você com certeza acerta. Por exemplo, você diria que a conta foi paga. Você não fala que a conta foi pagada. Aí, ó, terminou com GA, irregular. Por quê? O verbo é o verbo ser. Não é? Por exemplo, eu devo dizer que o bandido estava
preso. O bandido estava preso. Eu não posso falar que o bandido estava prendido e nem falo. Então, olha, eu pego aqui o preso, que é um particípio irregular, termina com SO, e o verbo é estar. Cuidado com isso. Então, eu tinha pegado um dinheiro emprestado. O bandido foi pego. Aliás, foi pego e não foi pego. A pronúncia é com E fechado. E pelo amor de Deus, hein? O verbo trazer não tem dois particípios. Nada de falar que eu tinha trago o dinheiro, eu tinha trazido. Primeiro, que é com o verbo ter. E segundo, que o verbo trazer não tem dois particípios. Guarde essa regrinha, não custa nada, você vai fazer um bom efeito. Um abraço e até a nossa próxima dica.